galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Finalmente Residente. Hoje, um pouquinho diferente, vocês estão vendo, o título tá diferente, daqui a pouco vai ter mais uma diferença aí que a gente vai comentar. E hoje, Dia da Mulher, a gente não podia deixar essa data escapar, a gente não podia passar em branco, então a gente resolveu montar um formato diferente de podcast, falando sobre uma pauta que me interessa muito e que é super importante para todas e todos os ouvintes aqui do nosso podcast, que é a presença das mulheres na medicina e especificamente dentro de uma das especialidades mais dominadas pelo sexo masculino de uma maneira geral. Tá mudando muita coisa, mas a gente ainda quer comentar um pouco sobre isso, das experiências que a gente viveu, do que a gente passou. Eu não sou cirurgiã, mas justamente por causa disso, eu trouxe duas convidadas especialíssimas, a Lara e a Mariana, que estão aqui comigo. Elas já vão se apresentar. E a ideia é a gente bater um papo descontraído, informal, para todas as ouvintes que querem fazer cirurgia, para todos os ouvintes que são cirurgiões, fazem cirurgia, e para todo mundo de uma maneira geral. Acho que esse podcast ele vai trazer muita coisa. Eu também tenho experiências relacionadas única e exclusivamente ao fato de eu ser do sexo feminino, e a gente quer comentar um pouquinho sobre isso, entrar aí nesse assunto de uma maneira bastante aprofundada. Então sejam muito bem-vindas, meninas. Prazer estar aqui com vocês. Mariana, Lara, tá aí? Opa! Fala, minha querida. Se apresentem, por favor. Mari, pode começar. Hoje a dinâmica do podcast é difícil de ter dois convidados. Lá no início a gente de vez em quando tinha, mas a gente vai se organizando aqui e eu vou passando a palavra para vocês. Fechadíssimo? Combinado. Fala, tu. E aí? Então tá, oi pessoal, é um prazer enorme estar aqui hoje, especialmente nesse tema, que eu acho que é de extrema importância. Quero falar sobre a minha experiência e ouvir também outras mulheres falando sobre a experiência de ser mulher na especialidade cirúrgica. Meu nome é Mariana Brandão, eu sou cirurgiã cardiovascular, fiz minha formação, a graduação no Rio de Janeiro e fiz minha residência na Santa Casa de Porto Alegre. Foram 4 anos de residência. Hoje, a especialidade de cirurgia cardiovascular mudou nos últimos 2 anos. São 5 anos acesso direto. Eu não peguei essa fase. Me formei tem 2 anos, me formei no início de 2020. E estou aí na área há 2 anos atuando como cirurgiã cardíaca. Legal. Larinha, e aí? Conta um pouquinho da sua história. Fala, galera, tudo bem? Eu sou a Lara, tá? Eu sou médica formada pela Universidade Federal do Pará, fiz cirurgia geral lá em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, e acabei, semana passada, a residência de cirurgia de cabeça e pescoço, aqui na Santa Casa de Limeira. Sensacional. Larinha também é nossa professora. Larinha é nossa professora de cirurgia. De cirurgia da média. Sensacional. Galera, acho que duas coisas importantes aqui de comentar. A primeira é que a segunda novidade do podcast é que eu hoje estou sozinha. Por quê? Sozinha não, estou acompanhada dessas duas mulheres maravilhosas, mas o John não está aqui. Por quê? Porque não tem espaço para o John aqui hoje. Porque o John achou que fazia mais sentido ele não participar de um podcast em que a gente vai discutir essencialmente a presença de mulheres na cirurgia. E aí o segundo disclaimer que eu queria falar é que a gente está discutindo a presença da mulher cis. Eu acho que isso é importante comentar porque é um lugar de fala diferente. A gente hoje não tem convidadas trans aqui, mas isso também é importante. É uma pauta completamente diferente, ainda mais maltratada, digamos assim, com mais preconceito, na minha concepção. É um assunto até interessante da gente abordar em algum outro podcast, mas hoje a gente está falando essencialmente sobre a presença das mulheres cis, que são as experiências que a gente teve, né? Isso. Então, isso é bastante interessante. E aí, para introduzir esse assunto, eu acho que é legal, para a gente ter uma leve noção da importância, é que na demografia médica de 2020, né, um dado que, acho que se não me engano foi a USP que divulgou nesse último, geralmente a gente atualiza a demografia médica a cada 5 anos, os homens são a maioria em todas as especialidades cirúrgicas. Claro que algumas mais, algumas menos. A gente está aqui com uma cirurgiã geral e cirurgiã de cabeça e pescoço, e Mari, que fez cirurgia cardiovascular, são 2 especialidades. Cabeça e pescoço eu não tenho tanta certeza, Lara, mas depois você comenta. Eu sei que cardiovascular ainda é muito, majoritariamente, uma especialidade masculina. Em algumas a gente tem visto uma maior flexibilização, uma entrada maior de mulheres, mas isso é uma coisa lenta, passinho a passinho, formiguinha. Então, por isso que a gente trouxe, até na cirurgia geral, as mulheres são só 1/5 das
da especialidade. Tipo, um quinto, gente. 20%. É muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. E isso tem um impacto, quer queira você, quer não, necessariamente na escolha. Então, esse podcast, que é um podcast que a gente chama quem está querendo fazer residência nas mais diversas especialidades para conhecer mais a especialidade, eu acho que faz sentido entender um pouco mais do contexto em que você vai ser inserido. Se a galera está ouvindo quer fazer cirurgia, isso vai impactar você de alguma maneira. Então, a ideia do podcast é hoje. É essa. Fechou? Fechou. Então, beleza. Meninas, vamos lá. Eu queria, para início de conversas, falar um pouquinho da especialidade de vocês. Eu vou chamar um pouquinho aí, um pouco das duas, mas eu queria saber da onde veio a cirurgia, assim. E como é que foi essa escolha? Mari, se quiser começar. Vou começar, então. Eu entrei na faculdade de medicina e minha referência tem um pai que é cirurgião cardiovascular. Então, eu tinha uma Legal. referência dentro de casa de cirurgião e de uma especialidade bem masculina. No início, eu não me via muito naquela especialidade, porque você vê um homem, é seu pai, mas é um homem fazendo. Então, assim, eu dizia, cara, será que isso é pra mim? Uhum. Não tinha outras mulheres, eu não conhecia nenhuma outra mulher cirurgiã cardíaca. Já conhecia poucas cirurgiãs e cirurgiã cardíaca menos ainda. No meio da faculdade, eu comecei a me interessar muito pela área cirúrgica, especialmente pela questão prática mesmo. Eu gosto de operar, eu gostava de estar lidando essa parte manual que é a cirurgia. E decidi que queria fazer cirurgia, mas não sabia qual. Uhum. Não me passava pela cabeça especialidades como urologia, porque é tão masculina, a gente... que eu fazia assim, cara, isso não é pra mim. Mas eu também não queria especialidades que fossem, tem esse estereótipo de ser bem feminina, tipo ginecologia, pediatria. Pediatria, total. E aí eu falei assim, cara, eu quero fazer uma coisa assim, eu achava que a gente precisava ocupar esses espaços que são predominantemente ocupados por homens. E aí eu fui para um congresso, já estava meio inclinada a fazer cirurgia cardíaca, mas com medo, que é aquela coisa que os homens falam, muitos professores falavam isso pra mim. Você vai ficar velha, sem marido, não vai ter filho, não vai conseguir ter família. Eu falei, gente... Lara já deve ter ouvido essa também, né, Lara? Com certeza. Eu falei assim, mas será que é isso mesmo? E aí eu fui para um congresso em Porto de Galinhas, de cirurgia cardiovascular, e conheci que talvez hoje seja a cirurgiã cardiovascular que eu mais tenho como referência, que é a doutora Magali Arraes. Ela é cirurgiã aqui de São Paulo. E ela tem eventos que ela promove justamente para falar sobre mulheres na cirurgia cardiovascular. Animal. E ela fez um almoço para mulheres, as estudantes, as residentes, e para a gente bater um papo sobre isso. E, cara, desmistificou muita coisa do que eu achava que era da especialidade. As cirurgiãs falavam, olha, dá para fazer tudo. Dá para ter, se você quiser, dá para ter família, dá para ter filho, dá para fazer sua atividade física. Claro que é uma especialidade puxada. Sim. Claro que eventualmente você não vai conseguir ir numa festa, no aniversário de alguém, num Réveillon, num carnaval, porque você está operando. Que é meio que da especialidade Bem-vindo à geral. medicina, né? Pois é, a gente escolheu isso errado lá atrás. Né? Foi agora. É bem isso. Às vezes eu falo, gente, não é só da minha especialidade, não. Quem tá aí de plantão, quem tá... Pensa em GO. Pronto. GO acho que é uma é uma especialidade caracteristicamente, né, que a gente associa com o feminino, mas, poxa, é uma das que eu acho que mais instáveis que tem. Você tem que estar de prontidão, pode parir a qualquer hora. A qualquer momento. Pois é. Exatamente. A cirurgia cardíaca, ela nem é uma especialidade que tem tanta cirurgia de urgência, ainda mais com o advento da angioplastia. Isso mudou um pouco o perfil da urgência. As urgências que tem são as dissecções de aorta, são os infartos com complicações mecânicas, mas não existe muita. Mas são cirurgias longas, são cirurgias que demandam bastante tempo, a gente tem que ficar, às vezes opera um paciente, passar grande parte ali do pós-operatório inicial no hospital, porque tem que ver como esse paciente vai ficar. Então, assim, mas ir para esse encontro com mulheres foi o que definiu a minha escolha. Porra, e aí eu falei, cara, vou fazer isso. Que sagacidade dessa Magali, doutora Magali, de promover uma coisa assim, né? Super bacana. É curioso você estar aqui falando, Mari. Eu não sei se já saiu o podcast, quando esse podcast sair, eu me perco um pouco na ordem, que eu sou meio desorientada. Mas a gente fez um podcast de cirurgia cardiovascular também entrevistando, que eu acho que vai sair depois desse podcast, também entrevistando uma mulher. Ah, é? Sensacional. Nossa, foi muito bacana. Então, é legal ver, né? A gente trazendo essa galera, falando, assim, a paixão que ela tinha da cirurgia cardiovascular era incrível também. Isso é muito legal. A gente tem mulheres, assim, eu tenho
com bastante frequência meninas que me procuram, assim, meio que desesperada por informação, né? Tipo, como é que é? E eu acho que a nossa função, nós que já estamos aí um pouco mais à frente, é divulgar, é fazer, né, projetos que levem mais informação mesmo à galera de medicina, que tá aí. Animal. As mulheres que estão aí começando. Animal. Larinha, e você? Olá. Conta aí um pouquinho. Então, a minha história é um pouquinho diferente. Na verdade, eu entrei na faculdade querendo cardio, fiz 6 anos de estágio na cardiologia clínica mesmo. Nossa, nada a ver com cirurgia, nada a ver com cabeça e pescoço. Mas, pelo contrário, quando eu tava no primeiro, segundo ano da faculdade, eu entrei no pronto-socorro pela primeira vez para pegar um jaleco de um amigo meu, por acaso, e acabei vendo um dedo sendo amputado, né? Um dedo necrótico estava sendo amputado. E eu automaticamente desmaiei. Caiu a pressão, deu cara branca, teto preto, e tive que sentar, botaram açúcar na minha boca, e meu Deus, a menina tá passando mal. E eu falei, não, é pra mim. Acabou, não, eu nunca vou fazer cirurgia na minha vida, jamais. Gente! E assim, segui na clínica até o meio da faculdade. Quando cheguei no 3º ano, eu continuei estagiando na cardio, mas aí minha faculdade entrou em greve, né? Eu sou de federal, né? Formei na Federal do Pará e ficou 4 meses em greve. Então eu falei, preciso fazer alguma coisa, preciso fazer estágio, não posso ficar parada, chega de série, chega de filme. E aí eu peguei e falei, vou ver que liga que tá com o processo seletivo aberto. E tava com a liga de cirurgia com o processo seletivo aberto. E falei, vou participar. E um amigo meu falou assim, tá tendo lá da Liga de Cirurgia, mas não é pra ti. Aí eu falei, e você mexeu no calo. Mas realmente não era pra mim, eu passava mal. Maravilhosa. Mas eu, teimosa, falei, vou lá e vou fazer. E fiz, e aí na greve eu também falei, vou começar a acompanhar. Liguei pro orientador da Liga, falei, tô de greve, posso ir acompanhar no pronto-socorro, suas cirurgias. E no momento que eu entrei no centro cirúrgico, foi amor à primeira vista, assim. Eu falo que eu vi que eu não tinha como não fazer aquilo na minha vida. O cheiro do centro cirúrgico, tem gente que acha bizarro isso, né? Eu acho bizarro. Nossa, eu tenho aversão a centro cirúrgico. Nossa, o cheiro do centro cirúrgico, aquilo, eu me achei ali. Falei, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. Eu não me vejo mais sentada numa cadeira atendendo uma pessoa, né? Eu preciso estar aqui em pé 12 horas. Que delícia, tudo que eu queria da minha vida, com certeza. Tudo. É isso aí. E aí eu acabei fazendo cirurgia. E aí a trajetória para cabeça e pescoço também foi um pouco conturbada, porque eu queria urologia. Diferente da Mari, né? Eu queria urologia por uma ingenuidade, na verdade. Na faculdade, eu gostei muito de urologia. Assim, foi uma matéria que eu me dei muito bem. E a residente que rodava com a gente quando eu era interna era mulher. Então eu nunca vi maldade. E eu decidi que eu queria urologia. Só que quando eu me deparei com a vida real da urologia, foi um pouco mais difícil. É uma especialidade, essa sim, se não for, deve ser o quê? 98% masculino, eu não tenho esse dado, tá? Eu não conheço uma urologista mulher. Assim, eu tenho uma, assim, minha melhor amiga de graduação fez cirurgia geral na Unifesp e finalizou agora, né? Tem até que dar parabéns para ela. Ela finalizou urologia agora no Brigadeiro, aqui, excelente formação, excelente cirurgiã. E, assim, ela não me relatou casos de corpo clínico, mas, assim, de pacientes ter muita resistência. No tipo, não, eu não quero ser atendido por uma mulher. E, às vezes, pelos mais variados casos, assim. Claro que no ambulatório de infertilidade, de disfunção erétil era o majoritário. E eu lembro que ela teve muito essa dúvida de fazer a cirurgia uroginecológica. Ela falou, vou me subespecializar em uroginecologia, porque é para onde as mulheres naturalmente vão. E foi uma dificuldade porque ela queria, é uma especialidade que remunera bem, mas ela não gostava. E aí ela falou, eu vou, não vou. E aí no final das contas ela falou, cara, não vou, dane-se. Vou ver o que eu quero e não vou seguir esse caminho só porque é o óbvio que as mulheres fazem lá dentro, então... Sim. Porque tem isso, né? A resistência nem sempre vem dos colegas. Vem dos próprios pacientes. É um bom tópico da gente conversar. Total. Larinha, te interrompemos, perdão. Não, pode... Ela tá falando da paixão pelo centro cirúrgico.
Não, me apaixonei pelo centro cirúrgico, mas aí pra urologia não deu justamente por isso. Na época, eu lembro que eu vi, não era nem 1% as mulheres, era 0,99%. Nossa. Acho que hoje já é um pouco mais, acho que passa de Uhum. 2% as mulheres. Mas assim, Agora era sim. muito. Agora sim. Agora tá tudo bem. Agora tá resolvido. Mas aí eu falei que não tinha como justamente por isso. Eu gostava da parte de próstata, eu gostava da parte de pedra. E quando eu conversei com o urologista, ela falou pra mim isso. Ela falou, Lara, você tem que fazer urogineco ou uroped. Uruped. Uruped A minha amiga também. falava a mesma coisa. Uruped também é legal. É. Só que eu não gostava também. Aí eu falei, nossa, eu não vou fazer isso. E aí ela falou pra mim, Lara, eu conheço relatos de urologistas que fecharam o consultório por paciente não ir nelas. Então, assim, elas começaram a atender mais com exames, com a urodinâmica, tudo, mas no consultório elas não faziam mais. Eu falei, nossa, eu não vou estudar 6 anos de faculdade, mais a residência gigantesca 5 anos para fechar meu consultório, né? Caraca. E aí eu encontrei na cabeça e pescoço, na verdade foi um acaso, porque meu primo é casado com uma cabeça e pescoço, e aí eles têm 5 filhos. Nossa! E aí, tipo, meio que abriu sei lá, quebrou um mito na minha cabeça, assim, Legal. né? Nossa, não, a mulher cabeça e pescoço tem 5 filhos e ninguém duvida da capacidade dela. Total. E é muito tranquilo pra ela isso. Então, foi esse caminho que eu segui. Não porque eu quero ter 5 filhos, mas... Puxado. Porque eu vi uma resistência um pouco menor, assim. Legal. E também é uma área que eu gosto muito. Não, com certeza. Mas que bacana, né? Permeou, cada uma respondeu de um jeito. A gente tá claramente com 3 mulheres bem abusadas aqui, que falaram que eu não posso fazer, é isso que eu vou fazer. Você, Mari, foi exatamente isso. Não, cardiovascular, conheço meu pai, mas vi que pode ser feito e acho que eu tenho que desbravar. E Lara contou uma história muito semelhante. E aí, eu fui num caminho completamente diferente, né? Eu fui numa especialidade, eu me pergunto até hoje, o quanto que eu não fui para pediatria por me sentir representada, parte do negócio. Sou mulher, e isso a gente sabe, né? A pediatria é uma especialidade majoritariamente feminina. Hoje, até, estava olhando aqui um artigo da SBP, a maioria sim, 70% da especialidade já é de mulheres, 74% por aí. Então, quanto que será, né? Porque assim, eu nunca pensei em fazer pediatria. Eu sempre quis fazer neuro, de adulto. Até depois, acabei indo para neuro. Realidade completamente diferente. Eu não sei na neuro se predomina mulher ou se predomina homem, mas na USP era majoritariamente homem no ano que eu entrei. E na PED era eu e 12 mulheres e 2 homens. Então, 13 mulheres no total, 2 homens. Então, quanto que rodar no internato e me sentir acolhida, representada, não fez diferença. Então, assim, também não migrei disso, né? E a gente passa por experiências em estágios extra faculdade, às vezes até dentro da própria faculdade, com colegas, de machismo, que às vezes vão te direcionando para um lado ou para o outro. E eu sempre tive mulheres muito fortes na minha família, assim, minha família é majoritariamente matriarcal, eu olhava muito minha mãe e falava, caraca, quanto minha mãe contava essas histórias, então é muito bacana da gente pensar. E todos vocês, todas nós, vocês principalmente, trouxeram uma coisa que é muito importante, que é a referência. A representatividade. A representatividade, né? É um assunto que às vezes o pessoal fala, não, isso não é relevante. Cara, isso abre porta. E vocês duas tomaram decisões muito importantes depois de conversar com pessoas que mostraram que é possível. Então, certamente vocês vão ser essas pessoas daqui pra frente. Vocês vão ser a pessoa que alguém vai procurar, inclusive nesse podcast. Alguém pode vir e falar, caraca, eu vou conversar com fulana, porque eu sempre quis fazer... E eu tinha medo, e eu não sabia se podia, se não podia, como é que ia ser minha vida. Então, isso é muito importante para quem está buscando conversar. Isso, porque às vezes não é uma opção para a mulher. Porque uma coisa é quando você tem as opções e você escolhe, quero ou não quero, por causa disso ou aquilo. Quando aquela opção, aquela especialidade nem passa pela sua cabeça, você nem tem o direito de saber se você quer ou não. Perfeito. Simplesmente ela não acontece. Eu estava aqui falando e tem a divisão de cirurgia vascular de um hospital em Toronto, ele colocou um dado de que 25% das mulheres desistem durante o período de residência porque não se sentem acolhidas, especialidades cirúrgicas, né? Porque não se sentem acolhidas, porque sofrem tipo de assédio, e aquilo acaba fazendo com que as mulheres escolham mais especialidades que são mais femininas para se sentirem
acolhidas, queridas e alguém que reconheça seu potencial. Total. Então, isso é importante, assim, a gente ter mulheres que ocupem esse espaço e que falem sobre isso, né? Animal. Tava até olhando aqui a questão da uro. Ó, Larinha, hoje a uro é a especialidade cirúrgica, não sei nem se é a cirúrgica, tá na demografia médica, tá dizendo que é a especialidade mais dominada por homens, e as mulheres são apenas 2,3%. Ou seja, tem 42 urologistas homens para uma mulher. É isso aí. Imagina que parada bizarra. A gente estava falando aqui, né, que Exatamente. em 2004, é um dado mais antigo, na cirurgia cardiovascular a gente tinha, para 700 e tantos homens, 30 mulheres cirurgiãs. Então isso representava 3%. 18 anos depois, talvez isso mudou, ainda bem, Sim. mas eu não sei exatamente a proporção, né, quanto que isso veio ao longo dos anos. Hoje já tem bastante mulheres cirurgiãs. Na Bahia, nós somos 3. Tudo isso? Bastante Nossa. mulheres. Realmente, Nossa. várias mulheres. Para um estado desse tem- tamanho. Dá pra contar numa mão. Se tem alguma outra ali, a gente trabalha assim, isso a gente é um dado, são 3 ou 4 no máximo, mulheres cirurgiãs na Caraca. Bahia. Então, Ô, meninas, e como é que foi? Como é que era a relação de vocês? Assim, na residência, vocês tinham alguém, outra mulher com quem contar? Vocês foram as únicas mulheres por muito tempo? Como é que foi isso? quer começar falando, Larinha? Eu tenho uma história diferente da Mari, né? Eu fui, graças a Deus, metade. A gente Ó, era só. 8 residentes na cirurgia geral. Bacana. 4 mulheres, 4 homens. Graças a Deus, assim, deu pra ser metade. Então, Legal. deu pra ter uma equilibrada. Na cabeça e pescoço, eu fui uma mulher com R+, e R- homem, né? Então, Legal. mas a Mari tem uma historinha diferente. Eu tive menos mulheres me acompanhando. Quando eu entrei, eu tinha uma R+, mulher, e depois eu passei 2 anos só com homens, e no último ano, quando eu virei R4, entraram 2 meninas. Eu tive uma chefe, nós éramos, no total, assim, ao longo dos anos, eram uns 4 ou 5 preceptores na Aham. cirurgia, e tinha uma mulher. E assim, só de ter uma mulher ali já lhe dá um conforto. Dizer, cara, dá pra chegar, porque vontade de Total. desistir às vezes. Total. Você fala, meu Deus, só chegou o homem até ali. Mas não, tinha uma mulher e isso foi importante pra mim. Ter uma chefe mulher que tinha a gente conversava sobre isso também. Então isso Legal. é importante de, às vezes, você tá meio, poxa, aconteceu tal ou tal coisa, isso não foi legal, e você tem alguém que lhe apoie, que converse. Claro que o apoio, eu sempre digo isso, apoio assim, não só dos colegas, mas da família. Você tem gente que lhe apoie para você continuar, do parceiro, né? É importante. Porque às vezes tá num ambiente hostil e quem vai te segurar ali é só a sua família, seus amigos. Tipo, cara, vai total. que vai dar. Total. Uhum. Super bacana. Um animal, acho que assim, é bem por aí mesmo. Vocês lembram de algum episódio na vida de vocês de preconceito que ocorreu porque vocês são mulheres? Lembra é ótimo, né? Com certeza que vocês lembram. Nossa, Acho que nós 3 todos. temos experiência e isso é legal de Muitas. comentar. Não é porque eu fiz pediatria que eu sofri, assim, menos eu acredito que sim, mas que eu não sofri. Porque, gente, machismo é absolutamente estrutural. A gente reproduz comportamentos machistas, independente de sermos mulheres, independente de estudarmos a pauta de feminismo, necessariamente a gente reproduz muita coisa. Então, acredito que vocês tenham histórias. Você fala assim, o assédio, às vezes a gente fala sobre assédio, as pessoas sempre acabam relacionando isso a uma coisa meio física. E, Sim. cara, o assédio ele se apresenta de várias formas. Sim. De formas, às vezes, bem Mais delicadas, sutis. sutis, Aham. e de formas mais agressivas. Eu já passei por algumas situações na minha vida, desde, enfim, situações mais chatas e situações que você fala, caramba, como é que eu vou lidar com isso, de ser bem explícito, e situações de você chegar no hospital e até acreditarem que você é médica, cirurgiã, você tem que apresentar quase seu diploma. Essa é uma clássica, Nossa, né? Sim. Essa é um clássico, assim, a galera olha e O pergunta crachá. se você é qualquer coisa menos a médica. E você Você é fala, enfermeira. E Exatamente. sem querer, de maneira alguma, menosprezar qualquer uma Não. dessas especialidades, dessas profissões. Mas existe, né, essa concepção geral. Até porque a enfermagem, por Isso, exemplo, é uma especialidade muito... É uma feminina. especialidade ótima, estou aqui falando. É uma profissão essencialmente feminina, né? Tem muita mulher Isso. dentro da especialidade e dentro de quase todas as áreas de saúde. Sim. Nutrição é muito comum, fisioterapia é muito comum, são especialidades majoritariamente femininas.
Larinha, eu não sei se você já passou por isso, assim, chegar no centro cirúrgico, isso especialmente até depois que eu acabei a minha residência, como cirurgiã já. E eu sinto muita resistência, inclusive, das enfermeiras, às vezes. Exatamente. Você chega no centro cirúrgico e aí você quer pedir uma coisa, ou quer pedir para chamar um paciente mais rápido, ou fazer alguma coisa. Tá, mas você é da equipe de quem? Quem é, sabe? É sempre você tem que ter uma referência masculina para validar. Entendi. Quem é seu aquilo que você tá chefe? pedindo. Com quem é que você tá? Não, eu sou Nossa. cirurgiã, eu quero. Mas às vezes eu Muito. encontro essa resistência dentro do centro cirúrgico. Muito, nossa, até comparando com o R-, assim, o R- falando tem muito mais poder do que você, às vezes, como chefe. É isso Você, aí. chefe, pedindo uma coisa, não tem tanto poder. Olha só. Nossa, isso é muito, muito. Eu sinto muito isso também. Olha só. Bom, já contamos aí. Tem alguma história assim que vem à cabeça de vocês? Mais alguma? Específica, assim, porque não tem um. Não é pontual, né? Esse aqui isso aí é um ponto. E não são situações Nossa. confortáveis também, né? Assim, de você. Às vezes você quer nem lembrar daquela situação que É passou, verdade. porque tem uma coisa que a gente só vai se dar conta que aquilo ali foi um assédio depois. Muitos anos depois. Totalmente. né, Anos depois. A Nossa. gente acha que a culpa foi sua, que você fez alguma coisa que não deveria ter falado, ou ter feito. Que você foi vestida de uma forma Isso. X específica. Sim. Ou você se comportou de uma maneira que não era bem aceita e, na realidade, não fazia sentido, né? Exato. Sim. As especialidades cirúrgicas, as pessoas, antigamente, as mulheres, enfim, os homens também, se formavam mais velhos, né? Hoje a gente tem cirurgiãs e cirurgiões cada vez mais jovens. Eu me formei cirurgiã cardíaca com 29 anos. Bacana. E, gente, a gente se veste como pessoas de 29 anos. Sim. Começar a me vestir como alguém de 45, Como pessoas 50, de 29 60. anos se vestem? Como as Eu tenho pessoas- que estudar aqui. Pô, por que a cirurgia agora eu tenho que mudar a minha forma de... Claro que você não vai para o hospital vestida de uma forma que você vai para uma festa. Isso Claro, é para mulher, perfeito, para homem, sim. para todo Sim. mundo. Exato. Mas, assim, eu já fiquei preocupada de estar na rua, de, sei lá, shortinho, e encontrar um paciente, um familiar, e ficar aquela coisa tensa, meu Deus, mas, Sim. cara, você não tá fazendo nada de errado. Você tá Sim. fora do seu ambiente de trabalho e Sim, é natural total. que Sim. você se vista como uma Total. jovem. Como uma jovem que Uma jovem. somos. Uma jovem. Todo mundo da mesma idade aqui. Isso é muito verdade. Na pediatria, eu notava... É legal porque desmistifica muita coisa, né? Ah, não, pediatria, todo mundo é mulher, tá tranquilo. E, na verdade, existia também, assim, os poucos homens pediatras que tinham, existia um respeito da equipe, um respeito, às vezes, até dentro da própria pediatria, do hospital, maior, assim. Ah, fulano falou um carinho, um mimo, vamos paparicar fulano. Eu falava, gente, por que vocês estão paparicando? Vocês tratam fulano de maneira tão diferente que vocês tratam todo o resto da especialidade. Era bem claro isso, e assim, eu não notava isso na época. Falava, porque fulano é um querido. Pô, fulano é mais Sim. querido que eu, maluco. Fulano é Eu sou igualmente... queridíssima. Eu sou querida, eu era um pouco brava? Um pouco brava. Exatamente. Mas peraí, rapaz, qual o sentido nisso? E dentro da pediatria, eu também me inclinei muito para uma área que era majoritariamente, não majoritariamente, porque a pediatria, acho que nenhuma área é majoritariamente masculina, mas a UTI pediátrica é um ambiente que muitos dos homens vão. Então, era um dos poucos ambientes em que era mais distribuído. Homens e mulheres, a proporção era bem semelhante lá na UFRJ. E eu me sentia muito assim, à vontade lá, justamente porque não tinha muito, eu não sentia muito esse paparico, esse não sei o que. Era todo mundo ali, tava todo mundo ferrado igual, todo mundo sofrendo igual. E não tinha muito, era um ambiente até, eu sentia que era um ambiente mais desconstruído. Eu gostava muito do ambiente da UTI, também por causa disso. Mas quebrava um pouco, né? Às vezes você imagina que o lugar com mais mulheres vai ser o lugar com menor machismo, não é bem assim. Quer ver Então- uma coisa que você falou aqui agora que talvez todas nós tenhamos passado, que é assim, eu sou um pouco brava. E aí, quando o homem é bravo, ninguém questiona. Ninguém questiona. Ninguém questiona. Quando você é Não, brava, ele é firme, ele é... Exatamente. ela é estressada demais. Ela é doida. Ela é doida. Ela tá de TPM. Tá de TPM. Ela tá de TPM. Quantas Clássica. vezes vocês já ouviram essa? Nossa. Várias sim. vezes. Caraca, eu E também. assim, você não consegue às vezes impor respeito, tipo, gente, minha cirurgia é pra começar às 7h30 da manhã. Você chega no hospital, tá uma bagunça, a cirurgia não começa. Você fala, cara, temos horário. Aí você vai ser firme, diz assim, que não é uma coisa que você tá errada. É horário pra começar uma cirurgia. E você Sim. vai ser um pouco mais brava e aí, a doutora Marina chegou estressada. Total. Totalmente É. isso. Totalmente. Até pra impor com os R-. Eu tive R- homem, amo eles.
Bruno e Guilherme, que foram meus amigos. Amo vocês, são muito queridos. Mas às vezes eu tinha que puxar a orelha. Porque Sim. falar 2, 3 vezes, porque os moleques queriam... não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Você tinha que, assim... E a barganha do R+, é não deixar operar, né? Total, Nossa sempre. barganha é essa. Ó, não vou deixar Não operar. vai deixar operar, não vai deixar Puxa-lhe a fazer. orelha. Vou papar o Vou procedimento. papar, exatamente. Mas eu tinha essa dificuldade. E quando eu tinha um R+, que depois entrou comigo, que ficou R+, junto comigo, que é o Laio, que é, enfim, cirurgião cardíaco, amiguíssimo meu. E às vezes eu falei assim, fala com esses moleques, porque assim, hoje... Sim. Vai lá, bota a ordem na Bota a casa. ordem que eu já tô com dor de cabeça, não tenho E é condições. totalmente diferente, né? Totalmente diferente. É totalmente diferente, a postura é diferente. Eu acho que uma das funções aqui do podcast é a gente também começar a abrir o olho. Porque, e não só o nosso, de quem tá ouvindo, seja homem, seja mulher, porque tem muita situação que às vezes só no papo você reconhece como uma situação, cara, o tratamento está diferente. Uhum. Então, uma coisa que a gente estava conversando até com a Lara, que a gente conversou, foi a questão da intromissão, às vezes, na vida amorosa. Sim. O que alguém tem a ver se eu vou sair na sexta-noite com alguém, se eu vou... Acho que vida amorosa, acho que... essa aí eu não sei nem se rola tão diferente entre homens e mulheres, mas às vezes uma intromissão na sua orientação sexual. Sim. Então existe, Sim. né, nenhuma forma de preconceito aqui, mas existe uma presunção de que, fulana foi pra ortopedia. Sim. Fulana é machona. Usam esse tipo de termos que você Sim. fala. Cara, o que você tem a ver com a orientação de fulana e de que maneira a especialidade... Que coisa... Anos 80, sabe? Total, isso A não gente tem já fugir, passou né? um pouco Isso é uma disso, né? pauta que não Azul é tem de que homem, fugir. rosa de mulher. Galera, vamos get over it, né? Vamos passar desse ponto. Então, são coisas que a gente, às vezes, é obrigada a ouvir. Tipo, fulano quer sair pra namorar. Lara contou uma história parecida dessas, né, Lara? Sim, nossa. Lara, Eu ouvi isso, de tipo, às vezes eu chegava mais braba, vocês falam um palavrão, né? Que mulher não pode falar palavrão. Não pode. Mulher não pode falar. imagina, eu falo pouquíssimo palavrão. Puta que pariu. É tipo isso. Gente, A Rio de gente- Janeiro, gente. A gente chegava assim, brava, e eu fiz a residência no Rio Grande do Sul, e eu sou baiana. E eu comecei a pegar umas expressões pra não xingar, pra evitar xingar. Tipo, tchê! Caramba, tchê! Entendeu? O meu eu queria mandar era pra... Sim. E aí você tenta... Mas às vezes você fala, e você, como qualquer pessoa, como qualquer homem ou mulher dentro da especialidade, e aí você olha de cara feia, que você falou palavra. E aí falava assim, tipo, tá virando homem, você fazia... Tá mas virando homem. Vocês virando podem homem, falar é e a gente é brabo, né? É brabo. É bravo, mas é. Isso aí é brabo. Acho que isso já vivi mulheres sendo tratadas por aumentativos masculinos, mulheres muito ponta firme, Uhum. muito boas, e aí Sim. fulana virava fulanão. Isso. Aí você É. falava, ô querido, por que eu não posso ser fulanona, não posso ser grande? A mulher é sempre um diminutivo, né? É. É Joaninha. Se bem que eu nunca Sim. fui muito fofa, né? Eu escapo um pouco ao estereótipo feminino, e aí a galera fala, não, Joana é Joana, já é Jo, não sei o que, babá. Mas era comum, né? Ver uma fofinha, ai, fulaninha, tiquinha. Eu falo, As pessoas perguntam assim, rapaz, por quê? por quê? Por que será que você Você fala comigo com vozinha, rapaz. O que é isso? Tudo bem que eu sou pediatra, mas, pô, Precisa. a gente já teve um podcast de pediatria aqui falando que nem todo pediatra é fofo, Exato. nem toda pediatra é fofa. Exatamente. E a maioria das Nossa. cirurgiãs não são fofas. E aí você pergunta, será que são todas as cirurgiãs que não são fofas ou obrigam a gente a não ser A fofa? não ser fofas, Eu exatamente. sou fofa, gente. Eu sou super fofa quando eu quero ser. Mas às vezes você não dá, você tem que se impor. Então eu acho que acaba a gente precisando ser mais firme. Se E mudar se um você pouco, for fofa, você é vista como fraca, Isso. como burra às vezes. Nossa, Uhum. por quê? Eu sou invalidada, a minha inteligência é invalidada porque eu não fui grossa. Exato. E se você for grossa, Complicado, né? você também não tá certa. Se você for grossa, você é maluca. Isso. Exatamente. Isso lembra muito aquele filme que saiu ainda agora, o Não Olhe Pra Cima, vocês viram? Eu vi. Sim. Do Meteoro, né? E Sim. naquele filme acho que mostra um Total. pouco. Claro que aquele filme é muito caricato, é muito escarrado, mas você olha isso, né? O cirurgião, o cientista é o cara, tudo bem que ele joga o jogo, mas a mulher que é a louca. Total. Sim. Coberta de razão. Então acho que mostra um pouco. Ela que
perdeu as estribeiras, ela é histérica. Uma coisa Nossa, de sim, Freud, né? Assim, total. a histeria, uma... Histeria. E acho que isso é em É. todas as profissões. As mulheres todas que, talvez outras mulheres que estejam ouvindo a gente, que não são médicas, também passem por isso, Total, né? total. E histeria, eu não sei se vocês sabem, mas vem de útero, né? Sim. Por isso que é histerectomia. Então, tipo, vocês devem saber disso, mas não sei quem tá ouvindo aí, se já ouviu falar nisso. Era uma patologia tipicamente feminina. Uhum. Olha que loucura, né? A neurótica, a neurose feminina, enfim. Então, como isso vem? Isso é arrastado e, cara, vai demorar anos. São 2000 anos, sei lá quantos mil anos aí que a gente tem, tentando combater uma imagem que já melhorou muito, Já. mas que ainda existe, né? E é uma coisa legal que eu não comentei lá no início, é que a medicina, na demografia médica, está cada vez mais virando feminina. Uhum. Está virando uma especialidade com cada vez mais mulheres, é um fato interessante. Então, quando vocês falam de a cirurgia ter mais mulheres, reflete isso também. Sim. Então, isso é bem bacana. Eu queria perguntar para vocês, no mercado de trabalho, nos hospitais, colegas, pacientes, a situação melhora? Como é que vocês já estão... A Lara acabou de terminar. Então, a Lara talvez ainda não esteja com essa visão toda, mas você, Mari, já está há mais tempo, né? Uhum. Como é que é? Você sente isso, talvez, dos pacientes? Uhum. Você falou um pouco, né, ela é a médica do centro cirúrgico, eu achei interessante. Mas tem mais alguma coisa aqui nesse ponto que você queira? Os eu maiores acho obstáculos? Que é isso, assim, quando eu tava falando pra Larinha agora que ela acabou a residência e nem sempre melhora. Porque a gente começa a assumir muita responsabilidade, que na residência a gente sempre tem alguém por trás da gente. E quando a gente termina, claro que você tá dentro de uma equipe, que você tem colegas, mas tem horas que é você no centro cirúrgico fazendo o procedimento e a responsabilidade é totalmente sua. E às vezes a gente vai fazer uma avaliação de um paciente e tem essa resistência. Claro que talvez também tem o fato de eu ser nova. Sim. Então, isso porque talvez Isso pesa, homens... Pesa. Eu não sei se homens novos também têm essa... não sei também. Essa resistência. Porque normalmente o homem já tá com barba e aí... Ele passa. Ele passa. Ele tem uns 34, é isso aí, E aí me perguntam, mas a senhora é muito novinha. Mas é você que vai fazer a cirurgia? Mas vai ter algum homem com você? Tem algum cirurgião? Eu escuto essas perguntas com frequência. Eu consigo até lidar com isso de forma bem tranquila. Eu tenho uma relação bem legal com meus pacientes que é coisa que a gente não aprende muito na residência, de como falar com os pacientes, o que você tem que colocar daquela cirurgia, quais são os riscos. E acho que a forma de você falar com propriedade técnica começa a lhe validar. Apesar de os pacientes falarem, é mulher, mas se você tem uma tranquilidade e tem segurança no que você está fazendo, quando você expõe isso e demonstra esse lado, eles... Pô, ela é novinha, ela é mulher, mas eu tô gostando da conversa, você dá espaço para ouvir o paciente, que isso talvez seja uma qualidade nossa, assim. A gente tem um pouco mais dessa troca, de ter a paciência para escutar, para ouvir, né? Porque o cirurgião tem muito essa coisa de operar e ver a cirurgia. E eu, pelo menos, tenho muito isso. Eu escolhi cirurgia cardíaca porque, além de ela ser uma especialidade cirúrgica, ela é muito clínica. Total. A gente tem que saber muito de eletro, de a parte anestésica. A gente... É uma especialidade que demanda muito clinicamente da gente também. Os pacientes chegam no consultório e, doutora, minha pressão tá alta, e eu não posso falar, vai pro cardiologista, entendeu? Vontade dá. Vontade dá. Dá, mas assim, a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, tem essa coisa da escuta do paciente. E, às vezes, a gente consegue fazer isso de forma mais tranquila do que os homens. Claro que tem muitos homens também que têm, né, toda essa relação com o paciente, mas eu acho que culturalmente ensina, às vezes, pra gente a ser, né, você tem que ser frio, o cirurgião tem que ser frio. Eu não lido dessa forma, eu lido, claro, controlando muito minhas emoções em situações que eu deva controlar, mas também sabendo ser afeto ao paciente, ter carinho, ouvir, tirar dúvidas, ter esse tempo com ele. Isso acaba conquistando, apesar de ser mulher, de ser nova, de tudo isso. Então... Perfeito. Perfeito. Ô, Larinha, eu queria te perguntar agora, que você está mais quietinha, eu queria saber, assim, da instituição em si, as instituições de residência... de uma maneira geral. Você nota alguma coisa, a gente falou de muita coisa bacana, mas alguma coisa que poderia ser feita para minimizar essa situação de uma maneira geral? Alguma sugestão de melhoria, alguma coisa que você viu que, cara, se tivesse tal coisa, talvez entrassem mais mulheres, talvez se sentisse mais à vontade, porque a gente sabe, isso é uma coisa que a gente comentou, que a residência de cirurgia é uma residência puxada. Independente de você ser homem, de você ser mulher, exatamente. qualquer coisa. Ela é uma residência puxada. A gente não precisa ainda mais ter o peso de ainda carregar
todo tipo de situações que a gente passa por ser mulher. E eu não estou falando especificamente da residência, mas do contato com o paciente, do contato com seus R iguais. Então, o que você identifica aí que pode ser um ponto de melhoria? Cara, o primeiro ponto, assim, que eu acho que é essencial com questão de residência, de acolhimento do residente, é parar de perguntar sobre gravidez. Cara, isso é um negócio que a Mari deve ter essa noção. Assim, eu acho que tinha que mudar isso, porque não vai fazer diferença para a atuação da mulher como residente o fato dela querer engravidar, dela ter tido um filho. Eu não tenho, né? Eu não tenho nem planos de engravidar, nada disso, mas em todos, 100% das entrevistas que eu fiz para residência, eu fui questionada sobre gestação, sobre meu relacionamento, sobre ai, Deus. Né, tipo, se eu tinha planos de engravidar. Na verdade, alguns nem questionavam, eles só instituíam. Nem pensar em engravidar, assim, durante esses 2 anos. Então, eu acho que para começar, a gente podia começar por aí, né? Assim, e, nossa, eu tenho amigas que foram questionadas sobre métodos contraceptivos na entrevista. Isso para mim, eu cheguei a perguntar para um chefe de uma residência que eu fui fazer entrevista, ele falou, nem pensar em ter filho e tal. Eu falei, mas você falou isso para os meninos também? Aí você ele ficou todo meio sem graça e eu não passei na Mas... Menina, ousadia e alegria, amei. Porque é chato, né? E é uma coisa, assim, que todas as mulheres que eu conversei também passaram por isso, assim. E umas muito mais. Perguntar qual método contraceptivo que você utiliza. Gente, não é normal um negócio desse. Não, eu adorei que a Lara falou, é chato, né? Cara, várias coisas. Isso. Chato foi assim. Você foi muito gentil, minha querida. Muito gentil. Caraca, que parada bizarra, né? Mas, e aí tem a questão que a Mari falou, né, de ter mais chefes mulheres. Isso é um negócio que a gente tem que meter mais a cara, porque eu, como professora de cirurgia, eu percebo muito isso dos alunos. Eles chegam e falam para mim, nossa, eu só tive aula com professores homens de cirurgia. Agora que eu tô vendo uma mulher me dando aula de cirurgia, eu percebo que é uma opção para mim eu tentar fazer cirurgia. Eu percebo que existe um público ali, né? Então, eu trabalhei em hospitais que não existiam mulheres, nem chefe, nem na anestesia. O centro cirúrgico era masculino. Então, é bem complicado. Essas questões das histórias, eu tenho uma história, assim, do mercado de trabalho que é bizarra, assim, que eu entrava sempre, eu auxiliava num hospital particular, um chefe meu, e eu entrava sempre por uma porta na lateral. E eu não sabia, assim, eu entrava porque me falaram para entrar por lá e eu entrava por lá. E aí meus amigos começaram a falar, não, Lara, os médicos entram pela entrada principal. Aí eu fui descobrir que, na verdade, porque eu estava cadastrada como instrumentadora, não como cirurgiã. Isso eu já era cirurgiã geral, eu estava atuando como cirurgiã geral. O que já não faz sentido nenhum na minha cabeça. Por que a Exatamente. instrumentadora entra na outra porta? Outra entrada, exatamente. Que é isso? Já começa Jesus, tudo errado. Tudo errado. E aí eu descobri isso, que na verdade eu estava cadastrada como instrumentadora, que já é uma coisa super errada, não entrar pela mesma porta que o médico, né? E ninguém lhe perguntou, né? E ninguém me perguntou, olhou pra exatamente. você e falou, não pode ser cirurgião, deve ser instrumentadora. Isso é o motivo porque eu não era a favor de bordar doutora Lara em jaleco, meu jaleco sempre foi sem o doutora, né? Só que aí eu comecei a bordar depois porque eu falei, as pessoas olham e elas associam que você não é o médico. Eu tenho amigas que são confundidas com secretária. Eu já fui confundida com secretária uma vez também, assim, mas é muito complicado, né? E isso entra aí também em questão de a mulher negra ser muito mais confundida também, né? Muito mais. Nunca é validada, entra em um espaço de fala até diferente, né? Mas, nossa, assim, essa questão de cadê o médico, né? Você faz todo o pré-operatório, você dá todos os papéis, todos os termos, tudo. Tá, mas quem que vai estar lá na cirurgia? Ué, sou eu. E às vezes aí entra, não é nem por mal, entre aspas, né? A pessoa simplesmente não passou pela cabeça dela. Sim. Ela não de uma cultura, né? Exato, ela não se questionou criticamente. Será que não é essa pessoa que está na minha frente? Que coisa bizarra. Exatamente. Isso do doutora, Lara, eu fiz a mesma coisa. Eu era absolutamente contra. O meu carimbo não tem doutora, nada meu tem doutora. Aí a galera simplesmente não achava que eu era médica. E aí eu falei, vou começar a andar com esteto no pescoço.
Não fez a menor diferença. Não E fez. aí eu falei, ok, vou bordar doutora, pediatra, piriri, pororó. Eu tenho um jaleco só que tem, mas eu sou completamente contra, até porque essa questão de doutora Sim, vem de uma herança colonialista, de ser coronelista. Sim. Sim. Super complicado, mas que coisa, né? Isso, eu acho que o mero fato, eu penso, né? Será que se a gente tivesse discussões sobre isso no currículo, na graduação, e não só, a gente está pegando uma das pautas de minoria aqui, né? Mas sobre todas. Até Sim. porque a gente vê também, por exemplo, a comunidade LGBT, que também não é meu lugar de fala aqui, mas tem aumentado dentro da medicina e que coisa boa. Então, também existe um preconceito contra galera gay, a galera bi, existe sim. A galera trans, muito. Muito. Então, será que se a gente não abordasse esse tipo de pauta dentro da graduação, e aliás, como a gente é mal formado também para atender o público que destoa entre muitas aspas, do senso comum, entre muitas aspas. Mas talvez dentro da própria residência, né? Claro. Abordar, ter roda de conversa. Falar sobre isso, né? A residência, muitas vezes, ela é tida como um espaço de pouca humanização. Isso vale para tudo. Não estou falando só do feminismo, do machismo, do não sei o quê. A residência é tida muitas vezes como um espaço que você não pode demonstrar vulnerabilidade de forma nenhuma. Sim. E você não pode conversar sobre coisas que são essencialmente humanas. Então, você vê, quantas vezes eu acho que a residência, a gente já conversou muito sobre a pauta de saúde mental. O John, que é meu convidado, colega host aqui normalmente, ele teve um burnout brabíssimo na residência. Eu, graças a Deus, passei o quão ilesa eu poderia passar dentro de uma residência, obviamente, algo traumatizada. Consequências que a gente não sabe. A gente vai sequelas. descobrindo na terapia, mas o quanto que a gente não conversa. Tipo, a residência claramente não é um lugar para você conversar. Tô com uma depressão, tô com não sei o quê. É um lugar que você não pode. Especialmente se você é mulher. Especialmente se você é mulher. Especialmente. A gente estava falando sobre isso aqui e eu nem vi espaço, assim, em nenhum momento da minha formação para falar sobre saúde mental, sobre, como eu expliquei, claro que há especialidade cirúrgica, e outras também, clínicas também, que lidam com pacientes muito graves, né, intensivismo pediátrico, precisa ter um treinamento, mas a gente precisa falar, e se você é mulher e fala sobre saúde mental, já tem um olhar de, ela não aguenta, não deveria estar aqui. Não aguenta. E a gente aguenta. E a gente aguenta. A gente aguenta muita coisa. A gente aguenta muita coisa. É essa. E as que desistem são vistas como, viu, por isso que a gente não passa elas, porque elas desistiram. Eu tive uma residente da ortopedia que largou e a gente ouviu muito isso, assim. É por isso que a gente não aprova a mulher, porque ela larga, ela desiste. Ela ótimo, não né? aguenta. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Será que ela não desistiu pelas coisas que ela estava passando dentro da residência? Exato. Pelo preconceito, até porque eu acho isso engraçado. Eu tenho algumas amigas ortopedistas, mulheres, né, logicamente, e que se deram super bem na especialidade. E ortop, eu acho que até eu carregava um pouco esse estigma, porque eu falava, gente, ortop é faca, serra, não sei o quê. Eu sou uma pessoa, claramente, né, eu tava num podcast de ortopedia, me chamaram carinhosamente, meu ortopedista me chamou de chassi de grilo. Pra quem não me conhece, eu sou um fiapo de gente. Então eu olhava e falava, ok, ortop não é pra mim, eu realmente não tenho força física. Mas isso é um ponto, sou eu, isoladamente, eu poderia malhar e tomar whey e fazer ortopedia. E são pessoas que estão muito felizes hoje. Eu conheço amigas mulheres que estão muito felizes na especialidade. A ortop é uma que eu tenho visto muito essa mudança. Sim, e era uma das que eu achava, assim, muito predomínio masculino. E lá no Rio, isso tem mudado muito, é muito bacana ver. E ver a galera empoderada lá. Claro, e a cirurgia cardíaca, a gente sempre diz assim, nós mulheres costumamos falar que a cirurgia cardíaca, ela é um balé das mãos, que é uma cirurgia extremamente delicada e que nossas mãozinhas menores, algumas vezes, nem sempre. Nem sempre, mas cabe ali, de uma maneira geral, cabe a nossa ali. luva é menor. É menor. É o quê? Qual a luva de vocês? A minha, se tiver 6, é melhor, mas nunca tem 6. Eu sou a mais mãozuda daqui, a minha é 7, 6,5. 6,5 entra, mas... Cara, não existe luva 6. Nunca tem 6. Nunca tem 6. Mas era, aí, a gente comprou umas luvas vendo? 6. Vamos fazer essa reivindicação. Mais um problema aí. Não existe luva 6. Exatamente. Nunca tinha parado pra pensar nisso, gente. Não tem luva 6. Não tem luva 6. Porque Não são tem. poucas Na mulheres. pediatria tem.
Na pediatria só tem luva 6. Eu falo, não tem 7? Não tem 7. Eu falo, galera, pô, peraí, né? Tem alguém com mão grande aqui. Na Pô, tem cirurgia uma você mão vê grande aqui. 8,5 tem sobrando. Sobrando. 6 não. 6 não tem, cara. Eu o 6,5 ainda fica ali, puxando, porque vai 8,5. Exatamente. E você precisa ter uma luva justinha na sua mão pra poder. Total. A gente usa, às vezes, agulha 70, desculpa, fio 70, 80, Nossa, que é sim. um fio de cabelo. E É. aí, se você tem uma luva sobrando, aquilo incomoda super. Mas é isso. Eu acho que essa coisa da gente falar sobre aguentar, a gente muitas vezes tem que provar que a gente aguenta, mostrar que a gente aguenta. Vocês viram que a gente aguenta tanto quanto vocês? Agora a gente pode falar sobre qualidade de vida e saúde mental? Sim. Né? De não ser viver dentro de um centro cirúrgico, que a gente já vive, porque naturalmente a gente já vive. Naturalmente, Sim. nossa segunda casa já é o centro cirúrgico. Total. E fazer com que ela seja a primeira é desgastante pra gente. Então eu falo, gente, assim, ó, as mulheres, eu não tenho filho, mas as mulheres que têm filhos ficam aí, sei lá, quase 2 anos praticamente sem dormir, amamentando. Então, assim, a gente aguenta ficar sem dormir, não é essa a questão. Nossa, com certeza. Será que a gente precisa ficar sem dormir a mais do que o necessário, entendeu? Sim. Com certeza. Não, super bacana isso. Acho que você até já comentou algumas coisas, Mari, sobre que tipo de coisas podem ser feitas para mudar o cenário que a gente vê hoje. Então, a Lara comentou algumas coisas sobre a instituição e existe talvez também uma mudança de postura. Não sei, eu fico pensando assim, acho que vocês estão abrindo o caminho. Eu já estava admirando vocês pré-conversa, agora eu tô tipo, cara, que irado, sabe? É isso que a gente... Putz, é isso que eu quero ver. Mas óbvio que não precisa ser dolorido, não precisa ser sofrido, não é um papel exclusivamente das mulheres. Uhum. Isso é uma coisa super importante. Então, claro que isso é uma pauta, linhas diferentes de feminismo falam coisas diferentes. Ah, não, os homens não têm atuação aqui. Eu sou muito ao contrário, eu acho que os homens têm atuação justamente porque eles têm a voz. Então, acho que isso é um papel conjunto como sociedade. Isso. O que é uma Sim. conduta aceitável, o que não é, quando alguém tem que ser recriminado por uma postura machista, dentro da residência, fora da residência, dentro do mercado de trabalho, dentro da graduação, não só homens, como mulheres também. Uhum. É papel nosso, às vezes, reconhecer que, putz, tive uma postura machista, tive uma postura de coisas que me ensinaram, e isso faz total sentido. Então, uma coisa que a gente conversou lá atrás, que você falou, Mari, que eu achei sensacional, é que eu acho que faz diferença conversar e compartilhar a experiência. Então, dividir isso que a gente está fazendo aqui, e que eu convido os ouvintes, as ouvintes, a pensarem também sobre isso. A gente falou várias experiências do tipo, não tá acabando ainda o podcast, na verdade até que tá, a gente tá batendo aí o horário, mas que experiências vocês viveram, o que vocês evitaram, porque, cara, não era o ambiente que você queria estar, que tipo de coisa vocês ouviram, que às vezes é sutil, mas que um homem não ouviria. Uhum. Então, tudo isso são coisas que vão construindo um senso crítico na gente. Claro. E te dando coragem também. Quando você conversa com outras pessoas, cara, eu tô me sentindo muito mais corajosa aqui pra... Sim. Não é isso, Legal. não é o tipo de postura que eu quero ter, não é o tipo de postura que eu quero que tenham com minhas colegas, com minhas amigas, com minha mãe, com... Aí entra aquele negócio do papo da mãe, da irmã, da filha. Tá, mas o que você tá fazendo pra mudar, Pra né? mudar isso aí. Essa postura. Eu acho que assim, eu, a Lara, somos mulheres cirurgiãs já atuantes, já passamos por um período de entender como é. Eu acho que mais do que a gente deveria, é nossa obrigação promover espaços, falar sobre isso. Claro que assim, é uma vida muito corrida e a gente acaba, às vezes, não... Quando vocês me chamaram para vir fazer aqui, eu fiquei, cara... talvez eu já devesse ter feito isso há muito tempo, de parar na rede social, que a gente usa hoje rede social, e falar e convidar as meninas para falarem sobre isso, criar rodas de conversa, de grupo. Então, acho que as residências e os hospitais deveriam ter ações, não só no Dia das Mulheres, mas sempre, né, de Sim. falar sobre isso, de chamar, de fazer mídia mesmo sobre isso. Sim. Mas a gente também, eu acho que é nosso papel tornar mais fácil para quem vem atrás, porque a gente já tem algumas ferramentas, né, de como lidar com certas situações. Sim. Bom gancho aí que você me deu. Que ferramentas, assim, vocês tiveram para superar essas dificuldades? Teve alguma ferramenta, talvez postural, talvez ajuda externa? Como é que Sim. foi isso? Terapia. Eu fui logo pra Terapia. Terapia. Nossa, Somos 3 exatamente. mulheres terapeutizadas.
Legal, bacana. É o primeiro, assim, eu entrei, isso é bem legal de falar, porque eu entrei na terapia na residência. É. Eu também. Você também? Jura? Tá vendo? No primeiro ano de residência, eu entrei na Olha terapia só. até o final. É isso aí. Olha só. Eu não fazia terapia antes, não enxergava a necessidade. Quando chegou na residência, eu falei, cara, alguém tem que me ouvir que não esteja. Porque, assim, Sim. às vezes a família tá envolvida emocionalmente, então piora, te coloca numa posição de você não Total. tem que aguentar isso. Às vezes você vai ter que aguentar certa coisa pra poder tomar uma Sim. atitude ali, porque não adianta só bater de frente. Eu tinha muito isso, de achar que Aham. você tinha que ser bravo o tempo inteiro, você tem que bater de frente o tempo todo, e às vezes não é por aí. Então, são essas ferramentas que você vai aprendendo, de como se comportar e às vezes dar um passo atrás Total. pra dar dois na frente. De dizer, Sim. essa briga aqui eu não vou comprar agora, pra poder... Eu entrei numa equipe hoje, eu trabalho em 2 equipes. Aham. E adoro as minhas 2 equipes, mas isso não foi nem deles. Quando eu entrei, eu pensei assim, cara, eu não posso pedir um dia de folga ou de... Até eu conquistar pra poder eu começar a pedir. Então, hoje, por exemplo, eu deveria estar lá. E eu pedi uma folga pra vir pra Que cá. maravilhosa, muito Mas obrigada. depois de um ano eu me senti, talvez, claro, isso... Pô, talvez meu chefe e meus colegas dizem, pô, nada a ver. De boa, nada a ver. De boa. E pode ter sido porque eles são realmente um grupo muito legal, que eu trabalho só de homens. Eu sou a única mulher do grupo, nós somos 4 cirurgiões, de 4 ou 5 cirurgiões, e eu sou a única menina. Mas eles são muito queridos, assim, comigo, no Sim, sentido de legal. acolher, Mas eu já me senti, tanto que você já vai passando antes, você já fala, cara, se eu for pedir ali um dia ou outro, vai dar ruim. A gente fica na defensiva. Fica na defensiva. Fica na Exato. defensiva, É sempre eu não exatamente. posso baixar a guarda. Senão vai ser interpretado de tal forma, Sim. eu vou ouvir tal coisa. E, na verdade, é o que ninguém quer, né? Ninguém quer ser esculachado, ninguém quer ser nada. Faz parte. Exato. Então, essa foi uma Isso é ferramenta que eu muito usei. real. Eu falei, cara, eu vou ficar aqui um ano trabalhando, Se provando. me provando que, ó, Exatamente. E talvez nem fosse necessário, mas a gente já vem ressabiada de outras questões que acontecem. E eu falei, tá, agora eu me sinto confortável. E claro, como eu disse, não é do grupo. Não é mais uma coisa que você traz da sua experiência dentro da especialidade cirúrgica ou qualquer outra especialidade. Que você fala, cara, eu tenho que mostrar que eu aguento o tranco, como diz lá na Bahia, no Sim. Nordeste. Não sei como é que vocês falam aqui, mas assim, a gente tem que aguentar o tranco. É isso. Pra depois a gente falar, olha, posso ali rapidinho? Posso tirar um dia de folga que não seja meio-dia? Né? Não, quantas vezes eu já fui pra cirurgias que não era o meu sobreaviso, mas porque me chamaram e eu, vamos lá. O parceiro fica louco da vida, mas agora, tava no meio, eu falei, mas tem que ir lá, tem um paciente grave, temos que ir, e é isso. Lara, algum ponto aí a acrescentar? Nossa, só concordar, é exatamente isso, assim. Parece que você tem que estar o tempo todo 10 passos na frente, isso é uma coisa que eu falo bastante. Você tem que estar o tempo todo 10 passos na frente para você ser vista como igual. Então, assim, talvez não fosse o caso da equipe, mas a gente vê que homens, eles pedem a folga, tranquilo, sem essa defensiva, sem esse receio, né? A gente tá o tempo todo provando o nosso valor, muito além do que a gente deveria estar fazendo, e sendo visto como o mesmo nível ali. É complicado. Gente, eu tô viajando aqui, eu tô pensando, cara, quantas vezes eu não tive essa mesma postura? De ser super entrega, faca na caveira e papapá, só pra sair no igual. Exatamente. Só pra ser poder. Vista como, caraca, não, bacana. Apesar dela engravidar e coisa. E vocês falando aqui, eu fiquei pensando assim, cara, por que que a maioria... claro que existe uma proporção numérica, mas por que que a gente tem muito a chefia dominada pelos homens, e especialmente, cara, você para pensar, as técnicas cirúrgicas, a maioria são de homens. Nossa, Homens. 90 e Por- quantos por cento? Por quê? Porque, cara, tem alguém em casa cuidando de tudo. Para o cara tá ali, Exatamente. se dedicando, né? Tem uma esposa cuidando dos filhos, organizando o resto da vida, as férias, a reunião da escola, o resto tudo. E para a mulher já é mais difícil achar um parceiro que tem essa compreensão de, pô, vou segurar um pouco as coisas em casa porque ela tá indo de madrugada para uma urgência e tal. Mas que a gente consegue fazer tudo isso também, né? A gente pode ser chefe, a gente consegue se dedicar e também consegue fazer as outras coisas. Mas outro dia eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, cara, a maioria das técnicas cirúrgicas, todas são nome de homens. A gente tem na cardiopediatria de uma cardiologista pediátrica também,
dei o nome a uma das cirurgias, mas a maioria, a imensa maioria, tudo por homens. E eles conseguem ter essa folga para liderar, Sim. porque tem um apoio, né? Atrás Total. da mulherada. Rapaz, Você tem uma, eu não lembro de nenhuma. É o de quê? técnica? Pois Nenhuma é. técnica feminina. Eu não sou mulher, eu não sou cirurgiã, mas eu também não lembro. Não, a gente tem, a gente... Nem epônimo, no geral, na medicina. Não Não tem. tem. A maioria dos epônimos são masculinos. Cirurgia é benta de bônus, tirando da via, só homem. É. Eu falei, cara, eu vou ter que me dedicar aqui pra criar um negócio. Sei lá, pensei aqui no nódulo da irmã Maria José. Será que é uma mulher? Sister Mary Joseph, será? Não é? Mary Joseph devia ser uma mulher. Talvez fosse uma mulher ou não. Ou não, Ou né? foi pra uma Ou santa não. que deram um nome. Exato. Não Mas tinha ainda nada a assim, ver. tem uma irmã aí no meio. Tem uma colega. Gente, sensacional. Assim, cara, eu tô pensando o que a gente pode fazer depois já dessa pauta, o que a gente pode fazer para começar a mudar isso também, né? A gente, como mulher inserida no mercado, bem reconhecida já, a gente já calcou aí uma reputação. O que pode ser feito, né? E aí eu estendo o convite aos ouvintes, cara. O que a gente pode fazer dentro da graduação? Se for uma liga, cara, que Massa. seja, que maneiro, né? Uma liga se for uma representatividade feminina aumentada, trazer mais gente, às vezes até fazer essa provocação em quem tá lá. Pô, a galera que tá ouvindo que é de uma liga de cirurgia, talvez botar mulheres num intuito de representatividade, para dar ali a entrevista. Pô, sensacional. Acho que assim, Sim. tem muita coisa que a gente pode caminhar. E aí, para encerrar aí o podcast, eu queria perguntar para vocês, vou abrir espaço para as duas, que conselho vocês dão para os ouvintes que querem começar a carreira na cirurgia? Ou então, últimas constatações aí do podcast. Lara, quer começar? Cara, o meu conselho é sigam o sonho de vocês. Se vocês querem fazer cirurgia, se for aquilo que vocês querem pra vida, sigam isso. Não deem ouvidos às besteiras que vão falar, porque vão falar, né? Você tem que ser bastante resiliente, o que não significa que você tem que ser boba. Você não pode engolir tudo. Eu fui muito boba na minha vida. Eu costumo falar que eu acho que eu devia ter me imposto mais, assim. Brigado mais, né? Mas seja resiliente, saiba o momento de ouvir, saiba que você vai ouvir muita besteira, você vai encontrar muitos obstáculos, mas se for o seu sonho, não desista dele pelos outros, né? Siga isso com todo o cuidado e a fé Animal. que você tem que ter. Total. E a força. A força, Total. exatamente. Mari? É muito por aí, pelo que a Larinha falou. Eu acho que primeira coisa é saber se você gosta. Tenta botar as influências de lado, porque não é legal nem você fazer pra provar, né? Porque eu quero, porque estão me dizendo que não. Com certeza. Porque é puxado. E você vai ter Sim. que gostar. Não adianta ser pelo dinheiro, não adianta ser pelo... Cara, Status, pelo status. É porque você gosta. Porque se você não fizer aquilo com amor, você não vai conseguir fazer, porque demanda muito. Sim. Na medicina em geral, isso. Na cirurgia, talvez demande mais. Cirurgias cardíacas demoram em torno de 4, 5 horas. A gente faz 2 por dia, sai tarde. Então você tem que gostar. Depois que você descobrir, eu gosto, cara, vai. Vai, Só faz, vai. só vai. Porque vai dar certo. Porque hoje a gente está num momento mais favorável para isso. E não quer dizer que você não vai passar por situações ruins, vai passar. Mas tenta se conectar com mulheres que estão na mesma área. A gente tem que promover isso. E acho que é isso, não desistir mesmo do que você quer fazer. Você quer fazer cirurgia cardíaca, urologia, cabeça e pescoço, cirurgia pediátrica, qualquer que seja. Vai e faz, porque nós somos excelentes. Tão boa quanto todos os homens que estão aí fazendo também. É isso. Porra, animal. Galera, eu tô muito inspirada com esse podcast. Ai, gostei sério, também. Eu tô orgulhosa, gostei. bateu um sentido de orgulho, sabe? Assim, da luta que a gente encara, sempre encarou, de todas as situações. A gente vive muita coisa na medicina, fora da medicina. Tem muita situação, todo mundo consegue lembrar uma ou outra. E se não consegue lembrar é porque não reparou. Porque não percebeu. Porque não Exatamente. percebeu. Porque é inevitável. A gente está ali no meio. A gente acha que eu não posso jogar futebol ou alguma coisa assim. Isso rola, não tem jeito. É estrutural, né? E acho que faz parte da gente entender e ir desconstruindo na gente primeiro, para depois ir desconstruindo na sociedade da forma que você quiser. Tem gente que acha que tem que ser mais combativo. Eu geralmente tenho uma postura mais empática e não sei, entendo um pouco mais o contexto geral,
Mas cada um escolhe. Eu só acho que não dá pra gente ficar passivo. Isso. E isso que você Sim. comentou, Lara, eu já fui boba. Pô, eu também. Quantas vezes a gente foi inocente. Todo mundo. Sim. Falar, não é isso, não é. Sensacional. Meninas, que honra ter participado desse podcast com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Acho que vai influenciar muita gente aí. Histórias... A gente nem contou o mais brabo, né? Assim, acho que a gente, se parar pegou pra leve. pensar, a gente pegou leve, a gente já ouviu. Eu até dentro da Medway já ouvi, não na empresa, né? Mas já ouvi de alunos, de candidatos. A Lara comentou muito da entrevista. Eu já ouvi algumas barbaridades, e isso você comentou, algumas até leves, Lara. De perguntar o método, de ter essa certeza. Você não vai engravidar não, né? E achei sensacional a tua postura. Você perguntou isso pro homem? Tem que dar uma... Achei sensacional. Maravilhosa. Mas, Então, muito obrigada por terem topado. E é isso. Vamos na nossa luta Vamos diária, na luta. né? Nossa, com certeza. Muito obrigada pelo convite. Sensacional a ideia de fazer o podcast também. Muito bom. Muito obrigada, meninas. É isso aí. É Agradeço também imensamente. Vim da Bahia para aqui, estou muito feliz de ter vindo. Você tá morando aqui. Não, vim só para o podcast. Mentira! Sim, olha a moral do podcast. Mentira, Mariana! Vim porque eu falei, cara, Menina! claro que eu já vinha passar o final de Lógico. semana e tudo, Mas, mas acho que é uma coisa que a gente tem que dar muita importância, entendeu? Então eu falei, no dia que eu conversei com a galera, o pessoal falou, dá pra ser online, mas ia ser mais legal se fosse presencial. Eu falei, então vamos nessa, vamos lá, vamos fazer. Sensacional. Vou pedir a minha folga, entendeu? Que Obrigada sensacional. ao meu chefe Nossa, que me deu tô essa folga. honradíssima. Né? Agora, Mas foi isso. E fico muito feliz de conhecer a Lara, porque fico também muito orgulhosa de ver meninas Total. cirurgiãs aí atuando. E acho que é isso. E procurem a gente também. A gente tá super isso. disponível, aberto. Eu não sou uma pessoa muito midiática de Instagram e tudo, que acho que é importante. Falei assim, vou começar a ser... Porque a gente passa por um período inicial pós-cirúrgico, pós-residência, que você tá meio que sobrevivendo, assim. Total. Você fala, Sim. cara, eu preciso aprender a operar direito, porque a sensação que você tem, que você sai da cirurgia, não sabe nada. E você sabe muita coisa. Sim. Sim. Você precisa ter, você vai, né, tateando ali. Então, sua cabeça ainda tá nesse processo da responsabilidade, de fazer o melhor. Mas eu acho que no tempo certo é importante a gente tá falando sobre isso nas redes sociais e tá. Total. E eu daqui pra frente vou tentar fazer isso com mais frequência. Vocês querem mandar o arroba de vocês no Instagram, aproveitando? Vamos mandar. @Mari Brandão com 2 N's. Mari Arroba Brandão. Brandão. Perfeito. Boa. O meu é @Lara Cochete, tudo junto. Cochete é 2 T's ou um T só? Um T só. Perfeito. Cochete, tipo pochete, só que com C. Cochete só com C, Perfeito. Não exatamente. tem I, não tem Y. Perfeito. Maravilha. Não, normal, Lara Cochete. E aproveita e estenda aí o convite para quem ouviu, se sentiu inspirado, teve alguma ideia. Cara, o podcast tocou de alguma forma, tem sugestões, manda também no @medway.residência médica, que é o nosso podcast, no @PS Medway, também super bacana, né? Legal. No PS Medway, a gente também tem uma equipe feminina trabalhando lá, que é a nossa frente de medicina de emergência, Boa. também uma especialidade, de certa forma, tida como Uhum. mais masculina, mas cada vez mais nosso time aí de mulheres brilhando. Larinha na nossa cirurgia aí também inspirando as meninas. E por que não os meninos? Acho que é Claro. bilateral. Sensacional. Galera, gostou do podcast? Ouviu? Acho que alguém precisa ouvir para se inspirar, para se empoderar, se apropriar do que tem. Manda para essa galera o podcast. A gente está disponível nas principais plataformas de áudio, então sempre o John se enrola nessa parte. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. A gente está disponível aí. Encaminha esse podcast. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. E vamos aos próximos. Esse foi o 6º episódio da temporada. Virão futuros e vai ser um prazer estar aqui com vocês. Meninas, muito obrigada, viu? Galera, Valeu. Valeu, gente. Tchau, beijo tchau. grande. Valeu!